grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte. E hoje eu fiz aqui um convite, trouxe aqui um futuro jornalista, está fazendo jornalismo, já está praticamente no ramo, né? Outro dia me convidou para ir ao podcast que eles apresentam e organizam, juntamente com o André Vince, que é um amigo de longa data. Eu fiz questão de convidar para hoje estar conosco aqui o Rodrigo Tavares, que eu cumprimento. Muito obrigado pela presença, viu, Rodrigo? Prazer, bom dia pessoal aí da Sul Minas Esporte. Para mim, um motivo de orgulho e satisfação estar aqui na companhia de vocês aqui. Quando é que começou essa predileção pelo esporte? Que eu sei que você é um cara que está cada vez mais infiltrado no ramo aí, Rodrigo. Sim, a gente já nasceu na família de pessoal que gosta de futebol, sempre envolvido com esportes, né? Eu costumo dizer que a nossa infância, ela foi criada em torno do esporte, né? Jogando futebol na rua. Então essa paixão do futebol, meu tio foi jogador da Caldense, né? E então essa paixão pelo futebol, pelo esporte em geral, vem desde criancinha, né? Agora, você tem outra profissão paralela, mas já está ali junto com o André Vince apresentando esse Pod Poços, né? Que é o podcast. A ideia surgiu quando para apresentar o programa? Então, rapaz, essa ideia do Pod Poços, eu já tinha essa ideia em mente faz muito tempo, sabe? E nós somos vizinhos de prédio, né? Eu e o André, moramos no mesmo prédio. E estávamos um dia na beira da piscina, com filhos e tudo, e eu levei essa ideia até ele, né? O André já tem uma vivência dentro do jornalismo esportivo, né? E eu levei essa ideia até ele abraçou, a gente conversando ali. É difícil colocar, vocês sabem disso, que é difícil você conseguir colocar em prática uma ideia. É difícil parceiros, é difícil apoiadores. Mas a gente, com muita luta, agora conseguiu colocar. Estamos com bastante convidados legais. Inclusive, você deu a honra de participar lá com a gente. E vamos tocando o barco. Pro nosso amigo que nos acompanha aqui todo dia, como é que faz para assistir os episódios que vocês gravam lá? Nós estamos em duas plataformas, né, sociais, né, que é o Instagram e o YouTube, né, que a gente sempre está lançando toda quarta-feira às 7 da noite um episódio novo, né? É o Pod Pocos Oficial, né, no YouTube e no Instagram. Quarta-feira, hoje quem está? Hoje vamos ter uma grata surpresa, né, uma grata entrevista lá, um cara super bacana, o Thiago Granato, né? Foi empresário de jogadores de futebol aí, Luizão, entre outros. Foi lá contar uma resenha para nós lá. Legal, o Thiago Granato tem uma história, foi jogador da Caldense também, jogou no Guarani, teve vinculado lá ao Palmeiras, né? Andou pela Europa, junto com o próprio Luizão, que depois o Thiaguinho Granato foi empresário dele. Ô Rodrigo, vamos comigo aqui no programa de hoje. Nós vamos começar a falar do Vulcão, porque o Vulcão teve uma mudança radical no comportamento do Vulcão. Nós estamos vendo aí ontem, ó, lá a gente chama esse local aí de Toca do Coati, que é itinerante, né? O ano passado era em outro local, mas a Toca do Coati mudou, tá lá no Bortolã. E aí alguns jogadores, a gente está falando que houve mudança pelo seguinte: em princípio haveria um jogo treino contra o Guarani, que é o campeão amador da cidade. E de repente, um dos empresários, aliás, o principal gestor do Vulcão, ele ontem fez uma mudança, né? Ele acabou arrumando um hotel na cidade de Alambari. Não confundir com Lambari, que é aqui em Minas Gerais. Alambari é no interior de São Paulo, na região de Sorocaba, entre Sorocaba e Itapetininga, por ali, perto de Capela do Alto. E ali o grupo está desde ontem à noite lá, fazendo a sequência da pré-temporada. E para lá seguiram alguns jogadores, 22 jogadores. Alguns outros vão se apresentar lá, e ali será o tchan principal da pré-temporada do Vulcão. Ainda o time está procurando uma estabilidade, né, Rodrigo, para de repente se encontrar. E aí, com a presença desse empresário, que eu vou falar daqui a pouquinho o nome dele,
parece que vai mudando um panorama até para melhor, quem sabe, né? As perspectivas são boas, né? Eu tive falando ontem à noite com o presidente Alessandro Gaiga e tive questionando ele esse motivo dessa viagem, né, que o clube fez. Ele disse que foi um pedido do treinador, né, do Alex Silva, que foi um pedido para unir o grupo, né, ter o pessoal mais junto, né, para conseguir, uma vez que foi tudo feito assim, meio que às pressas, né, não conseguiu essa questão do amistoso, que é uma questão que o clube entra no campeonato sem fazer um jogo oficial, né, então assim, que eu andei conversando com ele é mais essa questão mesmo, para unir o grupo, né. É verdade, é importante isso. Aliás, a questão do jogo treino, lá na região mesmo, há a possibilidade, eu falei ontem inclusive com o Alex Silva, antes do embarque, eu estive lá, e o Alex me disse o seguinte, não está descartada a hipótese de arrumarem 2 jogos treino lá, mesmo que tenha que viajar ali na região, que ali não é distante de Piracicaba, não é distante de Rio Claro, não é distante de Limeira, e pode ser que se arrume um jogo treino com algumas dessas cidades, ou até mesmo Sorocaba, né? E ali realizar um ou 2 jogos treino nesse curto período que o time estará, quase que uma semana. Porque a partir de terça-feira o grupo já estará de volta em Poços, e aí o treinamento pode ser que aconteça até no próprio Ronaldão, que já é o início do campeonato, já é o início, né? Com certeza. Tem que treinar no lugar que vai jogar. E o amistoso, Ailton, ele é super importante até para os próprios jogadores, né? Os caras querem jogar, os caras não querem só treinar, entendeu? É importante para o treinador ter aquele feeling, né? Saber quem é quem, aonde o cara corre, é super importante. E que essa volta a Poços de Caldas, né? Seja feito alguns treinamentos lá no Ronaldão para pegar questão de espaço, né, dimensões do campo que são diferentes da onde eles estão treinando. É verdade, porque o treinamento até hoje não foi em gramado. O Ronaldão também não é nenhuma sumidade de gramado, não, né? Mas pelo menos tem que treinar no local onde vai fazer o jogo. O empresário é o Eliel que hoje ele já é como fosse um gestor do Vulcão. Cara jovem, cara dinâmico, tem várias empresas, inclusive em São Paulo, está montando uma filial dele aqui em Poços, de uma das empresas que trabalha no ramo de veladores industriais. Eu não entendo bem da arte não, mas mais ou menos é por aí. E o Eliel Fraga, inclusive, fala conosco sobre a reunião de ontem, sobre o que está se definindo, o que está se arrumando. Ele vai se apresentar e falar conosco. Com certeza, Fonseca, é um prazer estar falando com vocês aqui, toda a Poços de Caldas, toda a torcida do Vulcão. É um prazer enorme para mim, como pessoa, estar podendo vir fazer parte da gestão do Vulcão, um time tradicional da cidade. E hoje nós definimos aqui a pré-temporada do Vulcão. O pessoal vai embarcar daqui a pouco para Lambari, onde vai fazer uma semana de pré-temporada maravilhosa. E em breve nós estaremos trazendo novidades para vocês. Acompanhe e siga o Vulcão nas redes sociais, que estaremos divulgando sempre o dia a dia do nosso Vulcão. E nós não prometemos o acesso, mas prometemos muita luta, muita vontade, muito profissionalismo. Algo que o Vulcão jamais viu, e é isso que a gente conta, com o apoio do torcedor, a credibilidade de volta no Vulcão, para encher esse estádio e trazer o Vulcão para o lugar onde ele merece estar, que é na primeira divisão. Eliel, o que motivou você, um empresário de um ramo assim, tanto quanto que distante da área do futebol propriamente, arriscar fazer um investimento num time de futebol da segunda divisão mineira? Então, primeiro porque eu gosto de futebol, eu joguei bola, eu sou apaixonado por futebol, futebol corre na veia, jogo bola até hoje, então eu gosto muito de futebol. E como empresário você diversifica seus negócios, e aproveitando a oportunidade de unir o útil ao agradável, que é negócio e futebol, caiu essa oportunidade do Vulcão, a convite do nosso querido Alex Silva, que veio para cá, juntamente com a equipe técnica dele. Eu achei interessante, já conhecia a cidade, não conhecia a história do Vulcão. Aí realmente a gente começou as tratativas com o nosso presidente Alessandro, e realmente a gente chegou ao acerto, e a gente vai investir aqui no Vulcão para que o Vulcão chegue realmente onde eu falei, onde ele merece estar. Tudo começou muito tarde, né? Inclusive a presença de vocês empresários. Você acredita que há tempo ainda de um começo promissor na competição?
Eu acredito que sim, porque a gente está com pessoas profissionais, diferentemente da gestão que tentou entrar aqui no Vulcão, que teve sérios problemas. A gente totalmente diferente, porque no futebol a gente está cansado de amador no futebol, a gente precisa de pessoas profissionais. Profissional é como se fosse uma empresa, você tem que dar resultado, você tem que cobrar, e é assim que vai ser no Vulcão. Então, por a gente ser profissional e ter profissionais gabaritados, como o Alex Silva, campeão da Copa América, da Seleção Brasileira, ídolo de São Paulo, aí você já vê o nível de comprometimento que nós estamos e profissionalismo. Por isso que eu falo que o Vulcão vai chegar aonde muitos não acreditam. Não é o Zezé de Camargo, não, viu, gente? É o Eliel Fraga, empresário, investidor, é um cara jovem, mais dinâmico, deixou muito boa impressão e vamos tomara que dê certo, né? Ninguém tem aqui a bola de cristal para adivinhar o futuro de ninguém, mas a gente torce que dê certo, não é isso? É verdade, com certeza. O Vulcão que num passado recente já sofreu com essas falsas promessas, né, Ailton? Inclusive ele fala sobre isso no papo aí, você viu, né? Com certeza. E tomara que, né, que venha para agregar e que sejam verdades tudo que ele disse aí pra gente e que o Vulcão possa crescer aí. Legal, só lembrando que o Vulcão estreia dia 1º de setembro, tá chegando, hein? O Rodrigo faz conta rápida aí, Rodrigo. Faltam quantos dias para 1º de setembro? Passou da hora, não é bom de matemática também, não. Falta menos de 10 dias, né? 10 dias, né? Quando não é um Rodrigo, é o outro aqui que adivinha. Que aqui na técnica aqui está o Rodrigo Fonseca, né? E aqui comigo o Rodrigo Tavares. Que faltam poucos dias, né? Poucos então, dias. A estreia contra o Tupinambás. O Tupinambás já fez um jogo treino, ganhou de 2-1 do Sub-20 do Nacional lá em Muriaé, mas é um jogo treino. Porque o que o jogador quer nessa fase agora é se enfrentar, né? Com certeza. É o que eu estava falando agora, né, Ailton? Jogador, se você for perguntar aí para 90% que agora prefere o rachão, prefere o jogo, né, em si. Então é onde até o treinador consegue ver quem é quem ali dentro de campo, né? Então é super importante. Definir posições e tudo mais, com né? certeza, com certeza. Vamos fazer o seguinte, gente, vamos para um pequeno bloco de intervalo e eu volto daqui a pouquinho para trazer mais informações para você. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O Plano São Luís não para de crescer. Depois de revolucionar o mercado de planos funerários e se tornar uma referência em cuidado humanizado, apoiado pela tradicional floricultura da região e com o único centro de tanatopraxia da cidade, a São Luís foi mais longe e abriu um velório todo novo, com capelas e ar-condicionado na Zona Sul. Agora, a São Luís comprou o Cemitério Parque e já fez diversas melhorias. Plano São Luís, esse é de Poços, esse eu confio. Muito bem, nós estamos de volta com o Minas Esporte e hoje o nosso convidado aqui é o Rodrigo Tavares. O Rodrigo que é um conhecedor de esporte, né? Que tem aqui em Poços de Caldas o Pod Poços, que é um podcast bacana para chuchu, estudante de jornalismo e uma figura que vai crescer muito no jornalismo esportivo da cidade e da região. Bom, vamos falar agora da Copa do Brasil. Ontem nós tivemos o sorteio das quartas de final, né? Sorteio das quartas. Olha lá, ó. Primeiro confronto, Vasco e Atlético Paranaense. O outro confronto desse lado da chave, Atlético Mineiro e São Paulo. Do outro lado da chave, Flamengo e Bahia. E ainda do outro lado, Corinthians e Juventude. Rapaz, acho que o confronto mais bravo aí é difícil. Atlético e São Paulo. Com você certeza. acha? Tem outra opinião? Com certeza. E eu já vou dar um aviso para os corintianos, né?
que acha que pegou o Juventude, pegou o time fraco. O Juventude veio numa crescente muito grande desde que o técnico Jair, né, foi para lá, Jair Ventura, porque o Roger Machado saiu, trocou, foi pro Inter, né? Então o Juventude é uma equipe muito difícil. O Juventude fez frente ao Flamengo, o Juventude ganhou do Fluminense recentemente dentro do Maracanã. Então, assim, não vamos achando que foi um presente, não. Eu penso também, cara. Aliás, eu já falei pro Silas Lafayette, que é corintiano aqui. Abre o olho com esse Juventude. Não é brincadeira, não. Juventude tá fazendo campanha de respeito. É o Jair Ventura, que é filho do Furacão da Copa de 70. Filho do Jairzinho. O Jair foi técnico do Corinthians, né, em 2008. Foi técnico do Corinthians. Ele estava agora recentemente... Ele estava lá para cima, no Nordeste, Norte e Nordeste, né? E veio para ser o técnico do Juventude quando o Roger Machado foi para o Internacional. Aliás, foi uma troca ruim, né? Porque o Roger tem uma história no Grêmio, está demorando para se assentar, apesar que venceu o próprio Juventude, mas está demorando ali. Agora, você acha que ficou muito pesada a chave do lado esquerdo ali? Ah, com certeza, ficou mais difícil. Do outro lado é mais fácil, né? Se bem que o Bahia também está com o timaço, hein? Bahia, o Rogério Ceni deu um padrão muito grande de jogo pro Bahia, né? Bahia hoje em dia é um time muito difícil de ser batido, né? A tristeza pelo lado do Bahia ficou por conta do Everton Ribeiro, que tem uma grande história com o Flamengo, né? E agora vai enfrentar o ex-clube. Mas com certeza a primeira chave aqui ficou mais difícil. Porque o Flamengo também agora está sem alguns jogadores importantes, mas até lá, até a realização do jogo, pode ser que esteja todo mundo bem de novo, ou pelo menos alguns deles. Sobre Corinthians e Juventude, o Rodrigo aqui já falou um pouquinho. Agora o Vasco e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense também é um ano cravo, um ano na ferradura, né? Quando parece que vai engatar a quinta, volta para a primeira marcha. É verdade, é muita troca de jogadores. O Atlético Paranaense, ele todo ano que ele vai bem, ele sofre com muita debandada de jogadores, né? Então, não sei o que acontece lá, mas eu acho que desses confrontos aí, esse confronto é o mais igual que tem, o Vasco e o Atlético Paranaense, que a gente pode dizer hoje em dia. Não é um grande confronto, mas é o mais equilibrado. Com certeza, com certeza. Legal, o mais duro mesmo, eu repito, na minha opinião, é Atlético e... Quem? São Atlético Paulo. e São Paulo. Sem dúvida. Bom, gente, vamos falar um pouquinho também do Campeonato Brasileiro da Série B de bola, até porque ontem nós tivemos jogos, né? Ontem o Novo Horizontino, esse Novo Horizontino aí não sei nem até onde vai não, cara. Encardido. Novo Horizontino ganhou do Ituano de 1-0, o Amazonas ganhou da Ponte Preta de 2-1, a Ponte é outra que dá uma no cravo, uma na ferradura, né? Verdade. É igual o Ferreiro Caolho, né? Acerta uma no cravo, outra na ferradura. E o Operário do Paraná, que perdeu em casa para o Vila Nova de Goiânia por 3-2. Antes da gente passar a tela aí, alguma surpresa nessa rodada de ontem, Rodrigo? A grata surpresa é o Novo Horizontino. O Novo Horizontino já vem de uma batida boa do Campeonato Paulista, já fez frente aos grandes lá no Campeonato Paulista. Quase subiu ano passado também. Quase subiu o ano passado e agora está se concretizando o grande trabalho que tem feito lá. Tomou a liderança do Santos, pelo menos provisoriamente, né? Que o Santos joga hoje com o Guarani. E uma grata surpresa no Novo Horizontino. Gol do Luca ontem, ex-Corinthians. Beleza mesmo. Eu tenho achado também, tenho a mesma opinião. Acho que será um dos ascendentes à Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, hoje tem mais jogos, né? Hoje teremos Guarani e Santos. Dá para falar que o Santos corre perigo, porque o Guarani vem de 2 vitórias seguidas. O Guarani vem de 2 vitórias seguidas, mas de uma campanha muito ruim, né? Ainda é lanterna. Né? Infelizmente, a gente gosta muito do Guarani, é um clube tradicional do nosso país, já foi campeão brasileiro, né? O pessoal de Campinas tem uma grande torcida pelo Guarani. Mas eu creio que o Santos, mesmo fora de casa, o Santos vence. Mirassol e Botafogo. Esse Mirassol também é outro cascudinho, Mirassol. Eu costumo dizer que os times que jogam a Série B do Brasileiro e disputam a primeira do Campeonato Paulista são os times todos encardidos, né? São todos clubes difíceis de se jogar contra. Tem que ter respeito por eles, né? Tem que ter. Agora o América também não se consolida, né? Como grande, né, cara? Mesmo dentro, quando a gente fala assim, a gente lembra que sobe e desce numa dinâmica incrível, né? Mas dentro da própria competição, tá ali. Pode ser que chegue, pode ser que não chegue, né? Entre os 4. É verdade. O América Mineiro é o mesmo caso que eu estava dizendo do Atlético Paranaense. Quando está numa fase boa, os jogadores que se destacam logo começam a sair, começa a ter demandada de jogadores. Isso não tem sequência nas temporadas, né? Troca treinador demais. E o Ceará agora tem uma parada
Um pouquinho de gesta também, joga lá nas Alagoas, diante do CRB. O Ceará que é dirigido pelo nosso querido Léo Condé, né? Onde está também o Renatinho Negrão, né? Que é auxiliar técnico dele e é Poços Caldense. Mas ainda tem chão para o Ceará, né? Acho que não cai não, né? Eu acho que cair não cai, vai ficar naquela região intermediária ali, 10º colocado da tabela ali, não sai disso não. E outro jogo só para fechar, Goiás e Brusque. Lembrando que a rodada de hoje, mas amanhã tem sequência também, né? Amanhã tem Avaí e Paysandu. O Avaí, depois que trocou de treinador de novo lá, e saiu junto com ele o Marcelo Albino, né, que era auxiliar técnico, parece que retomou a caminhada de novo, né? Ganhou até do Santos. E o Sport, que joga diante do Coritiba. Aí não tem muita surpresa, né? Time da intermediária mesmo ali, né? O Sport, Ailton, ele tá na 6ª colocação, se eu não me engano, mas ele tem 2 jogos a menos. Então, assim, ele é um sério candidato à briga pelo G4, viu? E a questão do Avaí, o ex-treinador do Avaí agora, se eu não me engano, ele tá acertando com a Chapecoense. Né? Vai ficar por lá mesmo, Santa Catarina, né? Um cara bastante conhecido lá, foge o nome dele agora, mas não tem importância no contexto do nosso papo aqui, não. Okay. Olha, então aí a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Vamos falar agora da Copa Sul-Americana. Sul-Americana, que ontem nós tivemos confrontos importantíssimos, né? Aí a derrota do Corinthians, aliás, tá certo aquilo ali, né? Tá certo, tá certo. Tá, né? Tá certo, perdeu no tempo normal e depois ganhou nos pênaltis. É porque lá, sim, porque o Corinthians tinha vencido o primeiro jogo por 2-1, né? Repetiu o placar. É verdade, é que tanto jogo na cabeça, né, cara? Dá branco de vez em quando. Só que nos pênaltis deu Corinthians 5-4. Diz que o goleirão do Corinthians, você que é corintiano, Rodrigo, diz que fez a diferença, né? Fez a diferença. O Bragantino, se a gente fosse falar no vôlei, a gente estava comentando aqui fora do ar, se fosse falar do vôlei, o Bragantino teve 3 match points, né, para fechar o jogo, e o goleirão do Corinthians salvou o Corinthians mais uma vez, né? Pra galera não ficar com saudade do Cássio, né? Engraçado, né? Quando o Cássio foi embora, se falou muito nisso, né? Que o Corinthians estaria acéfalo de goleiro. E veio aí, Hugo, né? Hugo Souza. Veio do Flamengo, cara que teve um tempo razoável no Flamengo, se lapidou lá e tá aí. Não é o primeiro jogo, não, que ontem, por acaso, eu não pude assistir o jogo. Mas eu tenho visto os jogos do Corinthians e ele tem se destacado. Com certeza. A gente está falando aqui das defesas dele na decisão por pênaltis, né? Mas durante os 90 minutos ele salva o time inúmeras vezes. Tá certo aquilo ali? O Racing ganhou de 6-1 do Hot 4. Tá certo. 6-1. No placar agregado ficou 8-1, que foi 2-0 o primeiro jogo pro Racing, né? 2-0 lá na cidade do Hot 4 lá, né? O Racing, Ailton, que é um clube da América do Sul encardido, né? Ele já foi até campeão da Libertadores, o Racing. Com certeza, é um clube muito difícil de jogar contra, a torcida deles muito apaixonada, muito difícil de jogar lá na Argentina contra eles. É verdade. Eu trabalhei lá na Argentina, eu sei da história do Racing e o futebol argentino, né? Então é isso. Copa Sul-Americana, passada ali, tem mais jogos ainda hoje, né? Hoje tem 3, Fortaleza e Rosário Central. Fortaleza é outro time encardido, né? Difícil de jogar contra, né? Outro time encardido. E daí sai o adversário do Corinthians, né? Quem vencer aí de Fortaleza e Rosário Central ficou 1-1 o primeiro jogo da ida. Lá na Argentina. E agora o Fortaleza, que tem o Vojvoda, que é um baita treinador, né? E lutando pela liderança do Campeonato Brasileiro. E agora na Sul-Americana tem todas as condições de passar e enfrentar o Corinthians nas quartas de finais. E tem o Independente de Medellín jogando contra o Palestino. Lá no Chile, não lembro quanto foi lá no Chile, não. E o Lanús recebendo a LDU de Quito, lá na Argentina, fechando os jogos de hoje. E amanhã tem Belgrano e Atlético Paranaense. Será que dá para o Furacão ou não? Eu acho que passa. Acho que o Atlético Paranaense passa, tem mais... Essa Copa Sul-Americana é uma competição que o Atlético Paranaense sempre foi super bem. Pelo menos uns 3, 4 anos para cá, está sempre disputando as últimas posições ali, as primeiras posições. E o Sportivo Ameliano enfrentando o Libertad, aí são 2 equipes paraguaias. E o Cruzeiro pegando o Boca, foi um bom resultado, perdeu só de 1 lá
na Bomboneira, né? Quem sabe passa o Cruzeiro aí. Tá em aberto ainda, né? Esse confronto tá em aberto. A gente sabe que aqui dentro de Belo Horizonte a torcida do Cruzeiro lota, né, o estádio, e o Cruzeiro cresceu muito, né? O Cruzeiro veio com algumas contratações aí importantes. A troca do gestor fez bem. Fez muito bem, fez muito bem. Pedrinho é o que a gente costuma dizer, né, Ailton? O investimento é tudo, né? Tanto em qualquer ramo do esporte ou empresa, o investimento, ele é tudo. E o Pedrinho, que é um cara lá de Belo Horizonte que tem muitos bens, né? Investiu no Cruzeiro, trouxe bastante jogadores e eu creio que dá para passar do Boca Juniors. Agora o Boca é outro time pesado e joga às vezes melhor fora do que dentro de casa. A turma fala, a gente tem medo da Bomboneira, né? Aquela fase do Boca praticamente invencível na Bomboneira já não existe mais. Mas existe um Boca encardido, um Boca que onde quer que jogue, vende muito caro qualquer resultado que não seja vitória. Mas eu ainda acredito, assim também tenho a mesma opinião do Rodrigo, acredito no Cruzeiro. Vamos fazer o seguinte, mais um pequeno bloco de intervalo, daqui a pouquinho tem mais informações para você que acompanha o nosso Suminas Esporte. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós prosseguimos aqui com o nosso Suminas Esporte e você sabe que de vez em quando eu trago alguns convidados da área aqui que ilustram e valorizam o nosso programa. E hoje está aqui comigo o Rodrigo Tavares, que é um jovem promissor aqui na área do esporte, do jornalismo esportivo aqui no sul de Minas Gerais, que tem um podcast Pod Poços, junto com outro amigo de longa data, com quem até trabalhei no mesmo grupo junto, que é o André Vince. Mas, valorizando o nosso programa hoje, nós vamos falar aqui também da Copa Libertadores da América. Ontem tivemos mais um início de rodada da Liberta com os jogos Fluminense e Grêmio. Foi bom o jogo? Jogaço de bola. Mais 2-1 para o Fluminense. Mais uma vez os goleiros sendo o destaque da noite, né? O Fábio pegou 2 pênaltis. O Grêmio teve um gol anulado durante os 90 minutos. Foi um grande jogo de futebol. Mas o gol foi anulado, acho que justamente. Foi justamente. Porque hoje o VAR ajuda um pouco, né? Lembrando que lá também tinha sido 2-1 para o Grêmio. E aí, então, necessário foi a cobrança de pênaltis. Lembrando que os dois estão disputando o rebaixamento também, junto com o Corinthians no Brasileirão, exatamente, né? Correndo risco, né? Apesar do Grêmio ter alguns jogos a menos, né? No Brasileiro, pela questão lá do Rio Grande do Sul, das enchentes. Mas estão ali na zona de baixo. Mas eu sempre falo, sem tirar a tela aí ainda, mas eu sempre falo isso aqui, Rodrigo, que essa história de ter que repor jogo ou jogos é uma faca de 2 gumes. Que se você vencê-los, você atinge o seu objetivo e até ganha pontos, que cada vitória 3 pontos certeza. Faz a diferença. Mas e se não vencer? Se não vencer, piora, afunda mais ainda, né? Então tomara que o Grêmio consiga, que é um gigante do futebol brasileiro, como a gente torce também pela permanência, pelo menos, do Fluminense na elite do futebol brasileiro. Mas foi uma bela vitória do Fluminense nos pênaltis. Concordo com o Rodrigo aqui, o Fábio ontem, o último pênalti, então... 42 anos, né? 42 anos, fantástico, né, o Fábio? Uma pena que já tenha 42, para a seleção brasileira fica difícil, né? Pena. O Fábio, durante a sua história, né, até ele foi injustiçado. Foi muito injustiçado. Assim como outros foram, né? Ele foi um dos que foram
injustiçados e não ter vestido a camisa da seleção. Poderia ter chegado com brilhantismo na seleção. O Atlético Mineiro foi duro, hein? Mas ganhou do São Lourenço, lá tinha sido 0-0, né? 0-0 o jogo da ida. Inclusive eu vi muitas reclamações a respeito do gramado do estádio do Atlético Mineiro, reclamações até dos próprios jogadores do Atlético Mineiro referente ao gramado da Arena MRV, que julgam não estar em boas condições, né? Mas o Atlético conseguiu uma vitória importante, né? Copa Libertadores não pode existir bom futebol, tem que exigir resultado, né? E o resultado veio, o gol do Bataglia, né? Argentino. Foi um bom jogo. O argentino castigando o argentino. Pois é. Os caras estão reclamando do gramado do MRV. O que sobra pro Ronaldão, hein, gente? Meu Deus do céu. Que é isso? O que sobra pro Ronaldão? Mas tá bom. Aliás, quando eles vêm jogar aqui, eles detonam o gramado do Ronaldão. Né? E o Júnior Barranquilla, que acabou perdendo em casa do Colo-Colo, né? 2-1, o time chileno está classificado também. Aí foi um confronto que tudo poderia acontecer. Tudo pode acontecer, é igual, muito igual esse confronto aí. Hoje teremos também mais uma rodada, mais 3 jogos hoje. Na Argentina, confronto de argentinos, o River Plate enfrenta o Talleres. O Palmeiras, olha que jogasse, foi 2-1 lá no Rio, né? 2-1 no Rio. Tá em aberto isso aí, né? Tá em aberto, e a gente sabe que o Palmeiras dentro da casa deles é muito forte. Tem o Estevão, né, um menino que joga muita bola. Eu brinco aqui, é claro que ainda vai amadurecer, criar casca. Mas é um Di Maria, claro, que vai amadurecer. Joga muito. Joga bem em velocidade, dribla em velocidade, corta para dentro e usa a canhota. O próprio Abel Ferreira, né, ele diz nas suas entrevistas que para a gente desfrutar enquanto ele está aqui no Brasil, né, porque claro que já está concretizada a venda dele para o Chelsea, né? Ele vai só no meio do ano que vem, se eu não me engano, ele vai disputar primeiro o Mundial aqui com um novo modelo de Mundial com o Palmeiras, né? Mas ele é fora de série, menino. Grande jogo hoje. Você vê, foi embora como é que chama? O Hendrick? Hendrick. De repente está fazendo talvez até mais do que fez o Hendrick, o Estevão. E o de Strongest na Bolívia pega o Peñarol. Jogar na Bolívia é sempre muito difícil, né? A questão da altitude, né? Todos que já estiveram lá, até outro dia conversando com a corredora Tatiele, né? Que já correu em vários lugares do mundo, né? A gente conversou a respeito dessa condição da altitude, né? Que é uma condição muito difícil para o atleta, né? Imagina, lá em La Paz, eu tive uma dificuldade muito grande. Alguns amigos meus estávamos lá juntos, eles estavam sentindo o peso da altitude, e eu estava lá já há 10 ou 12 dias e não sentia absolutamente nada. Mas para chegar no hotel que a gente morava lá, tinha um aclive, e ao meio-dia passava numa TV lá os gols do futebol brasileiro. Teve um dia que a gente foi almoçar, né? O restaurante era fora do hotel, e eu queria ver os gols o Santos tinha vencido no dia anterior, eu queria ver os gols do Santos. E eu dei um pique naquela subidinha, foi a última coisa sensata que eu fiz lá em La Paz. A partir dali, todo dia tinha enjoo, vômito, tontura, foi uma tristeza danada, né? Então eu não tenho muita saudade das altitudes por onde eu andei aí na América do Sul, não. Mas é verdade, imagina o atleta, né? O atleta, né? Como a Tatiele, que já correu lá, né? Que ela me contou essa história também e sente muito. Bom, agora nós vamos ter São Paulo e Nacional do Uruguai. Lá também foi 0-0, né? Foi 0-0, mas eu acho que o São Paulo dentro de casa passa. Tem que fazer valer a força fazer o mando de campo, né? Tem que fazer o mando de campo. O São Paulo tá. O Zubeldia, né? Que é o técnico do São Paulo, tá acostumado. Ele vem com essa bagagem de ser acostumado com as competições. Mata-mata de Sul-Americano e Libertadores. Com certeza, exatamente. Então a gente espera, que eu acho que o São Paulo passa nessa. E deve passar mesmo. Bom, nós estamos agradecendo aqui a presença conosco hoje do Rodrigo Tavares. Guarde bem esse nome, o Rodrigo é um cara promissor, e quem me conhece sabe da minha história de rádio, de TV, de jornalista, eu não costumo me enganar com os promissores da área, não. Então que Deus abençoe o caminho do Rodrigo. Amém. No futuro nós vamos ter um
grande, já é um baita jornalista. Não, muito obrigado. Não só pelo tamanho, né? Muito obrigado. Mas também, principalmente, pela qualidade, tá bom? Obrigado pela presença aqui. Obrigado, Ailton. Eu que agradeço. Dizer que para mim é um motivo de enorme satisfação estar aqui com vocês. Te agradecer muito pelo convite. Queria mandar um agradecimento para o André também, que é meu companheiro lá do podcast. O André já esteve aqui conosco, vamos trazê-lo de novo aqui. O André que está me engajando nesse meio, né? O André é um cara sensacional. Mandar um beijão para minha esposa, Estela, o Lucas, meu filho, né? Meu filho, eu fui sair de casa, meu filho falou assim, manda um beijo pro Ailton Fonseca. Opa, muito obrigado, cara. Como é que ele chama? Lucas, ele deve estar na escola agora, mas vai assistir, né? Com certeza. Obrigado, hein, Lucas? Que Deus abençoe você. Que pai simpático, né, Lucas? É isso aí. E muito obrigado pelo convite, obrigado pessoal, seu filho, Rodrigo, pessoal da sua produção, que Deus abençoe todos e estou à disposição. Toda vez que precisar, pode chamar a gente que a gente vai... nós vamos buscar o Rodrigo de vez em quando, assim aí. Como o André Vince, né? Não me lembro se ele esteve comigo aqui já, ou se no outro canal que a gente teve aqui já, né, Rodrigo? Já veio aqui, mas virá novamente, que é um cara... Você tem um professorzaço lá, viu? Que é um cara fera demais, o Rodrigo. Que já viveu na Argentina também, como eu vivi lá. O Rodrigo teve uma experiência legal também lá em Buenos Aires. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Amanhã, ao meio-dia, estarei de volta aqui com mais um Sul Minas Esporte. Até lá e um grande abraço.